Vamos então para o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, segunda parte, Exemplos, o último capítulo, capítulo 8, Expiações Terrestres, a história de um criado. Esse é o nosso terceiro encontro, e nós estamos então a 10 casos para encerrarmos o estudo desse nosso livro, e depois iniciaremos então o estudo do livro, o Livro dos Espíritos, né? Na verdade, reiniciaremos fazendo o nosso terceiro ciclo de estudos do Livro dos Espíritos, né, durante esse período de trabalho aqui na nossa sala, dentre os tantos livros que nós já lemos, né? Então vamos sempre voltando para as bases, para a gente sempre seguir a nossa diretriz. História de um criado, então, é o nosso caso de hoje. Dentro desse capítulo de Expiações Terrestres, nós temos estudado alguns casos que falam de espíritos que viveram encarnações com provações bastante difíceis, né, expiações também bastante dolorosas, mas que conseguiram, vencendo essas etapas, ascenderem na escala evolutiva. Então são essas histórias que nós estamos aqui conhecendo, de todas as que nós já vimos, né, desde os espíritos felizes em condições medianas, espíritos sofredores, depois suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, né? Então agora as expiações terrestres. Isso é importante, né, desses capítulos todos. Talvez esse seja o mais significativo, porque ele traz para nós uma mensagem que nos toca diretamente, né, visto que aqui no nosso mundo nós encontramos tantos sofrimentos, tantas dificuldades, e nós não compreendemos, né, do porquê, e muitas vezes não temos forças para lidar com essas experiências difíceis. Nos demais nós vemos espíritos que tiveram vivências aqui no mundo material e deram depois continuidade no mundo espiritual. Agora aqui, nesse capítulo, nós temos espíritos que sofreram aqui no mundo material e voltaram para o mundo espiritual, e é exatamente aquilo que nós vemos hoje, as dificuldades que nós enfrentamos, né? Então aqui, história de um criado, mais um desses casos, conta para nós o seguinte caso. Bom dia, Sandra. Em uma família de alta classe havia um jovem criado cuja figura, inteligente e fina, nos sensibilizou por seu ar de distinção. Em suas maneiras nada revelava inferioridade. Sua dedicação ao serviço dos seus senhores não tinha essa obsequiosidade servil própria das pessoas dessa condição. No ano seguinte, voltando à casa dessa família, não vimos mais o jovem criado e perguntamos se o haviam despedido. Não, responderam. Ele foi passar alguns dias em sua terra natal e morreu lá. Lamentamos muito a sua perda, porque ele era uma pessoa excelente e tinha sentimentos verdadeiramente acima de sua posição. Era muito ligado a nós e deu-nos prova da maior dedicação. Mais tarde, tivemos a ideia de evocar esse jovem, e eis o que ele nos disse, né? Que a gente já vê mais uma vez Kardec sempre atento, né? Assim como também outros trabalhadores, né, da doutrina espírita que ajudavam nessas pesquisas, nessas investigações, na própria elaboração das bases da doutrina espírita, que não perdiam oportunidade. Hoje nós encontraríamos aqui também diversas oportunidades de evocações para trazermos histórias sempre interessantes, não para satisfazer a nossa curiosidade, mas principalmente para trazer para nós instruções, e nós vemos tantas e tantas situações que acontecem no nosso dia a dia, principalmente agora, em que na nossa atualidade nós temos a mídia sempre tão desenvolvida, né, trazendo para nós fatos de todos os lados, a todos os momentos, né, inclusive instantaneamente, conforme as coisas vão acontecendo. E aí então teremos ali um acervo, né, bastante interessante para o nosso aprendizado. Então continua. Feita a evocação, em minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na Terra, de muito boa família, mas arruinada pelos gastos exagerados de meu pai. Fiquei órfão muito jovem e sem recursos.
um amigo de meu pai recebeu-me em sua casa. Tornou-me como seu filho e fez com que eu recebesse uma ótima educação, da qual fiquei envaidecido. Esse amigo é hoje em dia o Sr. G, ao serviço do qual me vistes. Eu quis, em minha última existência, expiar meu orgulho nascendo em uma condição servil, e nela encontrei a oportunidade de provar meu devotamento ao meu benfeitor. Cheguei mesmo a salvar a sua vida, sem que ele jamais o soubesse. Foi ao mesmo tempo uma prova da qual saí com proveito, já que tive forças para não me deixar corromper pelo contato com um meio quase sempre vicioso. Apesar dos maus exemplos, conservei-me puro, e por isso agradeço a Deus, porquanto fui recompensado pela felicidade de que desfruto. E Kardec pergunta então, em quais circunstâncias salvastes a vida do Sr. G? Em um passeio a cavalo, no qual eu o seguia sozinho, percebi uma grande árvore que caía em sua direção, e que ele não via. Chamei-o dando um grito terrível. Ele se voltou rapidamente, e durante esse espaço de tempo a árvore caiu aos seus pés. Sem o movimento que provoquei, ele seria esmagado. Observação aqui colocada, o Sr. de G, a quem o fato foi narrado, lembrou-se perfeitamente dele. Por que morrestes tão jovem? Deus julgou minha prova suficiente. Como pudeste tirar proveito dessa prova, já que não tinhas lembrança da causa que a havia motivado? Aqui é uma pergunta bastante interessante, porque, de modo geral, quando nós estudamos sobre questões de provas e expiações, principalmente para aqueles que não têm uma compreensão dos ensinamentos dos espíritos, a pergunta fica, né, o que nós podemos aprender com determinados sofrimentos se nós não sabemos por que estamos sofrendo? De que forma que nós podemos aproveitar aquela experiência difícil para poder entendê-la como uma oportunidade de resgate? De um modo geral, o sofrimento acaba causando, na maioria das pessoas, né, uma revolta, uma dor, uma insatisfação, uma angústia, mas jamais a oportunidade, né, o entendimento da oportunidade que tem de se aperfeiçoar diante das circunstâncias que vão surgindo, né, na sua trajetória terrena. Bom dia, Zé. Então aqui a pergunta que Kardec faz, ela é bastante pertinente, porque todos nós nos questionamos também, né? Mas por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu mereço isso? O que eu fiz para Deus para que Ele pudesse me castigar? Porque a gente entende como castigo e não como aprendizado, né, que chega para nós. Bom dia, João. Então, como pudestes tirar proveito dessa prova, já que não tinhas lembrança da causa que a havia motivado? Aqui estamos estudando, né, para vocês que chegaram agora, a história de um jovem que trabalhava como empregado de uma família abastada, e depois ele acabou desencarnando. E aí, depois, fazendo a entrevista com ele, aqui logo no início, ele então tinha sido, no passado, de uma família ficando órfão, né, da sua família, sendo acolhido por essa família abastada, que ofereceu para ele oportunidade para ele estudar, para ele se desenvolver. Ele acabou se envaidecendo disso tudo, e nessa encarnação então em que ele vivenciou essa experiência de serviçal, ele optou por servir aquela família para demonstrar sua gratidão, e também numa posição, né, de serviçal, para poder fazer com que o seu orgulho fosse controlado, o seu orgulho fosse reduzido, né, ou desenvolvesse mais a sua humildade. Então, de que forma que ele tirou proveito, já que ele não tinha lembrança? Em minha humilde posição, restava um instinto do meu orgulho. Eu fui bem feliz em poder dominá-lo, o que fez com que a prova me fosse proveitosa. Sem isso, eu teria ainda que recomeçá-la. Meu espírito lembrava-se do que fora em seus momentos de liberdade, e ao despertar, ficava-me um desejo intuitivo de resistir às minhas tendências, que eu sentia serem más. Foi maior o meu mérito em lutar dessa forma do que se eu recordasse claramente o passado. A lembrança da minha antiga posição teria estimulado meu orgulho e me perturbado,
enquanto que assim tive que combater apenas os envolvimentos da minha nova posição. Né? Então, bom dia Tic-Taco. Aqui então, mais uma vez, né, conforme os espíritos dizem, né, do porquê não nos lembrarmos do passado, porquê o esquecimento do passado. E os espíritos dizem que é exatamente para que a gente possa ter liberdade de agir nessa encarnação. Mas para isso, para fazer o bom uso dessa liberdade, há necessidade também da compreensão de que todas as dificuldades, desafios, obstáculos que surgem na nossa trajetória têm um propósito de limitar as nossas ações, principalmente, né, especialmente, né, quando nós temos uma tendência negativa que precisa ser controlada, ou mesmo fazer com que nós superemos as nossas próprias fraquezas. Então, se nós não temos o entendimento de que as dificuldades que nós vivenciamos têm esse objetivo, elas se tornam para nós, então, causas de revolta, causas de insatisfação. Então, lembrarmos do passado, para nós, seria um problema, porque faria com que, na maioria das vezes, nós reavivássemos situações que para nós foram causas, né, motivos de muitas dificuldades no passado. Seria para nós também motivos de culpa, de medo, de constrangimento. Então esquecemos o passado. Então esse é um ponto importante. Agora, sabemos lidar com o presente também é algo necessário. É ali desenvolvemos em nós uma sabedoria para lidarmos com as experiências da vida, que são duas situações que estão ali praticamente casadas. Não adianta nós pensarmos em uma sem falar da outra, porque do contrário elas acabam sendo pouco aproveitadas ou quase não aproveitadas. Então aqui ele fala sobre essa experiência de não se lembrar do passado, mas intuitivamente tinha ali na sua consciência, né, o alerta de que precisava combater essa tendência do orgulho. Recebestes uma brilhante educação, para que isso vos serviu na vossa existência, já que não lembrastes dos conhecimentos adquiridos. A resposta, isso porque ele recebeu na educação, na vivência anterior dele, essa educação, né, que foi bastante valiosa. E aí então responde, esses conhecimentos teriam sido inúteis, um contrassenso mesmo na minha nova posição. Eles ficaram latentes, e hoje eu os encontro. Entretanto, eles não têm sido inúteis, porque desenvolveram minha inteligência. Eu tinha instintivamente o gosto pelas coisas elevadas, o que me inspirava a repulsa pelos exemplos baixos e infames que tinha sob meus olhos. Sem essa educação, eu teria sido apenas um criado. Né? Então, como foi colocado, ele se destacava, de certa forma, né, na posição de criado dele, por ser um criado, né, inteligente, com observador, podemos colocar também assim com uma posição mais sofisticada, se comparada com o serviçal que ainda caminha, né, nas trilhas da ignorância, da simplicidade. Então, na verdade, ocupando uma posição de serviçal e trazendo essas tendências inferiores e essa visão ainda limitada, né, a queda seria muito fácil. Revivenciar, né, aquilo que no passado foi motivo de queda, continuaria vivendo hoje, já que não desenvolveu valores, não desenvolveu gostos diferentes. Então a inteligência que ele desenvolveu numa encarnação anterior ficou, vamos dizer assim, em termos de conhecimento, em termos de informação, ficou num estado latente. Poderíamos dizer que se no passado foi uma pessoa instruída, nessa encarnação ele poderia ter vindo como analfabeto, já que não teve a oportunidade de estudar, de se desenvolver, já que era um servo, um serviçal. Mas a sua inteligência analítica das coisas do mundo, né, a sabedoria que ele desenvolveu, isso foi para ele um instrumento importante. Então várias vezes nós encontramos, né, esse questionamento de vermos que as experiências que um jovem vivenciou aqui no mundo material e que teve uma desencarnação precoce, foi na verdade um desperdício. Porque as pessoas pensam assim, você investiu, né, todo aquele recurso para poder fazer com que a pessoa estudasse e de repente ela começa a fazer a universidade e desencarna. Poxa, ela tinha toda a vida pela frente, tudo aquilo que ela aprendeu não valeu a pena, né? Então se faz uma análise equivocada, se esquecendo que o espírito leva consigo essa bagagem para suas existências futuras. Então, na verdade, ele continua desenvolvendo o seu potencial
desenvolvendo o seu potencial. Então, essa questão de o espírito aproveitar toda e qualquer oportunidade que ele tenha para poder desenvolver o seu intelecto e, por consequência, desenvolver também os seus valores, é sempre valiosa, né? E todos devem aproveitar. Então, aqui no nosso mundo hoje tem pessoas que dizem assim: mas eu estou muito velho para fazer tal coisa, minha vida é muito pacata, eu não tenho necessidade de fazer isso ou de fazer aquilo. Na verdade, a oportunidade está ali. Quanto mais informação adquirir, mais essa informação vai favorecer o desenvolvimento do próprio espírito. Porque é interessante, né? A gente pensa no desenvolvimento intelectual como sendo uma bagagem que o espírito deixa para trás, assim como deixa também um patrimônio material que ele adquiriu. Então ele comprou um carro, ele comprou uma casa, ele conquistou um diploma, ele fez viagens. No momento em que ele desencarna, tudo isso fica para trás e vai somente o espírito, né, pura e simplesmente para o mundo espiritual, sem levar em consideração todos os esforços que ele empreendeu para poder conquistar aquilo tudo, o conhecimento que foi adquirido, as experiências vivenciadas. Então isso não é levado em consideração, porque não vê o espírito como sendo esse ser imortal que se desenvolve, né, dentro de uma linha evolutiva que vai se sucedendo, né, ou que com experiências que vão se sucedendo. Então, importante nós percebemos isso, que hoje, aquilo que nós somos hoje, nesse nosso presente, é o resultado de tudo aquilo que já foi vivenciado anteriormente. Então hoje nós somos espíritas, hoje nós temos essa profissão, hoje nós temos essa visão do mundo. Pode ser algo limitado, poderia ser diferente, hoje nós temos ainda uma visão equivocada, né? Mas esse equívoco que nós trazemos hoje é um equívoco muito diferente do equívoco do passado, que antes era muito mais embrutecido, muito mais pautado na ignorância, no instinto. Hoje não. Hoje nós passamos por transformações que nos dão essa visão, e no futuro nós vamos então aprimorando cada vez mais, agregando valores cada vez mais nobres, nos permitindo esse entendimento. O Tchekta colocou, né, quando o espírita recusa a possibilidade de Kardec ter reencarnado, quando o querido Chico Xavier demonstra desconhecer esse fato. Eu particularmente, Tchekteco, eu penso dessa forma. Esse é um debate interessante, que a gente fica discutindo o sexo dos anjos, né, se não foi, quem não foi, né? Mas assim, o interessante, eu na minha visão, eu não vejo o Chico como sendo Kardec. Tem gente que vê, mas assim, eu tenho os meus argumentos e os outros têm os argumentos deles. Porque eu vejo que o espírito também mantém a sua personalidade, né, assim, tendências da sua personalidade. E eu vejo o Chico Xavier como um espírito muito dócil, enquanto Kardec era um espírito muito forte. Então, assim, nesse aspecto, eu não vejo que há assim, uma sequência de um do outro. Claro que pode sofrer transformação e eu posso estar completamente equivocado, né? Mas a visão que eu tenho é que a personalidade dos dois, elas são personalidades muito diferentes. Então você pode dizer que Kardec tinha uma inteligência muito desenvolvida. Essa inteligência para o Chico, em termos de conquistas acadêmicas e tudo mais, ficou num estado latente, mas o Chico tinha essa sabedoria que nós aprendemos. Mas a personalidade dos dois, eu vejo elas muito diferentes. Nós temos, por exemplo, né, pode ser, não, sem dúvida, né, não tenho dúvida disso, né, mas assim, eu vejo isso como um diferencial. Né, a gente tem dentro da tradição chinesa falar daquele yin e yang, né? Então você tem aquela personalidade feminina mais dócil e a personalidade masculina mais forte. Então a gente pega personalidades femininas dóceis, você pega, por exemplo, Chico Xavier, você pega Francisco de Assis, né? Você pega, deixa eu ver, Mahatma Gandhi. Agora personalidades masculinas, você pega Madre Teresa de Calcutá, que era muito ativa naquilo que ela fazia. Você pega Allan Kardec, né? Então você tem assim, né, eu vejo esse aspecto algo que não conecta o Chico com o Kardec numa mesma encarnação, né? Então, mas eu não sei, eu vejo diferente, não consigo ainda conectar. Pode ser, né, como eu falei para vocês, isso é tudo especulação da nossa parte, fica naquela torcida, a torcida que acha que é, a torcida acha que não é, né? Eu não sei, eu vejo dessa forma, né? Mas assim, o espírito, sem dúvida nenhuma, ele vai evoluindo, né, com muita
passando por transformações graduais. Não são transformações tão abruptas assim, de uma hora para outra. Você era de um jeito e de repente você passa por outro. A menos que você seja um espírito que passe por um trauma muito grande, aquele espírito que tinha uma personalidade forte, mas que foi uma personalidade destrutiva, e que numa outra encarnação ele procurou desenvolver aspectos mais equilibrados, mais contidos, para que ele não caísse naquele mesmo erro, que a gente não vê o caso dos dois. Né? Mas isso é especulação, né? A gente acaba não chegando a resultado nenhum, né? Porque a gente não sabe nem a nossa encarnação, quanto mais a do outro, né? Que eu sempre falo, a gente adora ficar analisando quem foi quem, mas quando a gente olha para o espelho a gente não faz ideia de quem a gente foi, né? Então ficamos assim. Então, nesse caso do intelecto, essa bagagem intelectual, essa bagagem moral que os espíritos vão transportando, vamos dizer assim, entre aspas, de uma hora para outra, a gente vai percebendo então que na nossa visão simplista da vida, isso não é levado em consideração, né? Imagina o Elias voltar hoje, né, cortando cabeças, né, de profetas do Baal. Pois é, mas aí, né, ele vai assim daquele passado, né, que tinha aquela personalidade forte do passado e doce do presente, sem dúvida nenhuma, é uma tendência muito natural. Né? Então o espírito passa por essas transformações como uma própria necessidade evolutiva, para que ele vá então adquirindo novos valores, novas experiências, novas conquistas. Continuando aqui o nosso texto. Os exemplos de servidores devotados aos seus senhores, até a abnegação, têm como motivo relações anteriores? Essa pergunta que foi feita então a esse espírito, colocando-se todas as relações que nós temos hoje entre servidores e patrões, né, patrões e empregados, se tem relações do passado, principalmente dada essa abnegação, essa devoção com que eles trabalham, com que eles se dedicam. Esse espírito teve no passado, ele se colocou nessa condição de servidor para poder demonstrar gratidão por aquilo que ele recebeu no passado e até para ele mesmo, né, ajudar a moldar o seu caráter, a sua personalidade. E ele pergunta a Kardec, então, se todas as relações acontecem dessa mesma forma. A resposta, não duvideis disso. Pelo menos é o caso mais comum. Esses servidores são, algumas vezes, membros da mesma família, ou, como eu, devedores que pagam uma dívida de reconhecimento e que seu devotamento ajuda a se adiantarem. Não imaginais todos os efeitos de simpatia e de antipatia que essas relações anteriores produzem no mundo. Não, a morte não interrompe essas relações que muitas vezes se perpetuam de século em século. Aqui, quando a gente fala sobre relações que as pessoas têm no passado, então nós temos ali, né, amigos, familiares, pessoas que trabalham juntas, pessoas que se devotam umas às outras. Nós temos relações felizes, relações infelizes. E quando nós falamos em todos os tipos de afinidades que esses espíritos têm, num grau muito profundo, a gente lembra que essas relações não surgem de uma hora para outra. A ideia que nós temos do amor à primeira vista, como acontece hoje nas relações afetivas, né, do nosso presente, pelo menos é o entendimento que nós temos, né, bateu o olho, se apaixonou, é a pessoa da vida do outro, né? Então, na verdade, o que nós temos ali são espíritos que estão se reencontrando. Então são sentimentos profundos que começam a ser lembrados, que começam a ser revividos, né, que já se iniciaram muitas vezes em muitas existências anteriores. Então, a mesma coisa acontece. Nós temos ali pessoas que se dedicam a famílias, uma vida inteira vivendo com honestidade, com dedicação, com carinho, com verdadeiro amor por aquelas pessoas, embora ocupe uma posição de serviçal, de acompanhante, de cuidador, de um empregado doméstico, empregado numa empresa, alguma coisa do gênero. Então nós percebemos que a forma como ele se devota não acontece também por acaso. Então nós imaginamos sempre que as relações que acontecem sempre são dentro de uma mesma família. Ou seja, tem que ser uma ligação, na verdade, uma ligação consanguínea. Somente pais e filhos, esposas, irmãos e tudo mais.
Mas nós temos amigos que se juntam, que seguem ali trajetórias diferentes até o momento em que se reencontram, e que a partir desse reencontro, então, eles começam a reviver aquilo do passado. A mesma coisa acontece também com cumplicidades em situações negativas. Temos ali espíritos que viveram de formas bastante dolorosas. Cheguei a comentar com vocês aqui numa daquelas psicografias que eu trago sempre para os nossos estudos, de um espírito que comentava que ele começava a perceber que o momento da sua reencarnação estava chegando. Ele sentiu uma angústia, porque ele tinha tido uma experiência em sua existência anterior em que ele era alcoólatra, tinha ali provocado, né, um problema grave na família por perda de dinheiro, por causa do vício da bebida e tudo mais, né? Então ele dizia assim que, porque colegas do trabalho com quem ele saía, então eles sempre saíam assim à noite, se juntavam naquele grupo para poder beber e tudo mais. Então ele dizia que a sua reencarnação que estava chegando era uma reencarnação que seria dolorosa, né? Porque ele teria que não apenas superar as próprias dificuldades, né, que ele criou para si próprio, a sua experiência, a sua expiação pessoal, mas também teria que vivenciar uma expiação relacionada com sua família, já que os problemas que a família vivenciou teve como causa nas atitudes desse espírito, e depois ele dizia: vou me juntar aos companheiros do passado, para que nós possamos superar, né, as dificuldades que foram vividas. Então nós vemos ali que amigos de trabalho que se embebedaram iam de alguma forma se reencontrar numa existência futura para resgatarem os débitos que deixaram pendentes. Então olha só como a gente percebe que as relações vão se formando de todas as formas. Enquanto houver necessidade ou interesse dos espíritos de estarem juntos, as coisas vão acontecer. Claro, sempre pensando, né, nos benefícios que isso vai trazer para todo o grupo, né, já que todos esperam, né, e são destinados a essa promoção espiritual, ou seja, a essa evolução. Então aqui o que foi colocado para nós é que está mesmo numa relação entre patrões e empregados, entre senhores e serviçais, né, dentro da linguagem do passado. Então temos ali amigos que estão se juntando para realmente proporcionar, né, a esses espíritos um reencontro das mais variadas intenções, vamos dizer assim. Depois Kardec pergunta: por que esses exemplos de dedicação de servidores são tão raros atualmente? Já que, né, ainda temos aquela coisa do o empregado trabalha porque é obrigado a trabalhar, mas existem aqueles casos de devoção, muitas vezes de uma existência inteira, de uma amizade profunda, né, embora respeitando-se a posição de cada pessoa, né, cada um fazendo ali a sua função, e um trabalho remunerado, aquele trabalho contratual, né, mas a ligação afetiva entre eles acontece. Então Kardec, a resposta vem para nós: é necessário considerar como causa o espírito de egoísmo e de orgulho do vosso século. Aqui fala naturalmente do século XIX, desenvolvido pela incredulidade das ideias materialistas. A verdadeira fé desaparece por causa da cupidez e pelo desejo do ganho, e com ela os atos de dedicação. O Espiritismo, reconduzindo os homens ao sentimento da verdade, fará renascer as virtudes esquecidas. Nada pode, melhor do que esse exemplo, fazer ressaltar o benefício do esquecimento das existências anteriores. Se o Sr. de G tivesse lembrança do que fora o seu jovem criado, aqui Kardec agora fechando a resposta, né, desculpem. Então Kardec diz assim: nada pode, melhor do que esse exemplo, fazer ressaltar o benefício do esquecimento das existências anteriores. Se o Sr. de G tivesse lembrança do que fora o seu jovem criado, ficaria muito constrangido com ele, e não o teria conservado nessa condição. Impediria assim a prova que foi proveitosa para os dois. Então, aquela posição de empregado foi positiva para esse espírito desse jovem, para esse jovem, que pôde demonstrar a sua gratidão e ao mesmo tempo lapidar a sua personalidade. Para o Sr. G, ainda que fosse de uma forma inconsciente, voltou novamente, né, a auxiliar esse espírito na sua evolução. Auxiliou no passado, proporcionando recursos para que ele pudesse se desenvolver, e agora proporcionou para ele a oportunidade de exercer uma função que também ajudasse, né,
na contenção das tendências inferiores que ele ainda trazia. O Tic-Tac colocou, né, qual soldado não sente certa angústia ao saber que vai para o campo de batalha, assim, depois como eu comentei com vocês, quando a gente acabar aqui esse nosso, o estudo do livro Céu e Inferno, eu vou trazer algumas das psicografias daquele acervo, né, que eu tenho, e aí nós vamos vou tentar encontrar essa daí, que é bem interessante, porque lendo, né, eu falando para vocês assim, que o espírito estava angustiado para poder reencarnar, que estava chegando o seu momento, ela acaba ficando muito simples, mas quando a gente lê a psicografia, nas palavras dele, a gente vê que ele realmente percebe que vai ser uma dificuldade que ele vai enfrentar. Porque ele demonstrava assim essa angústia pelo medo de reencontrar os amigos do passado, reencontrar as circunstâncias que acabaram favorecendo a sua queda, não apenas a sua queda pessoal, mas a responsabilidade pelas dores que foram provocadas na sua família, pela sua tendência. Então ele traz para nós, assim, de uma forma mais detalhada, essas situações que são extremamente angustiantes para ele. E assim como para todos nós, né, porque estarmos aqui hoje no mundo de provas e expiações, certamente nós teremos ali situações para resolver. Pendências, né, que precisam ser resolvidas. Algumas pendências vêm de uma forma muito mais dolorosa, porque aí nós encontramos, né, todas as dificuldades, reencontros com inimigos do passado, reencontros com pessoas com quem se tem débito no passado, situações de limitações causadas por doenças, por condições sociais, por ambientes onde as pessoas vão reencarnar, enfim, cada um trazendo ali o seu drama, a sua história, né? Principalmente numa época que nós estamos vivendo agora de transição planetária, como os espíritos dizem, né, essa é uma mensagem que foi trazida lá no Centro Espírita Leon Denis, para muitos espíritos essa é a última oportunidade que ele tem de demonstrar o merecimento de continuar nessa trajetória, né, acompanhando a evolução do nosso planeta. Para aqueles que não apresentam essa condição, para aqueles que estão fracassando nessa encarnação, serão expurgados para um mundo mais primitivo, um mundo mais inferior, onde as experiências serão, sem dúvida nenhuma, bastante dolorosas. Dá para a gente imaginar, por exemplo, que um espírito que vai para o mundo inferior é como se ele voltasse 500 anos no tempo. É como se ele voltasse para a Idade Média. E na Idade Média, então, ele vai começar saindo desse mundo de tecnologia, saindo, né, Sigrita, bom dia. Saindo então desse mundo com tecnologia, com facilidades da ciência, com facilidades sociais, e vai voltar para aquela época em que as pessoas, né, viviam ali não apenas, né, num ambiente extremamente difícil de se desenvolver, mas também com valores inferiores. Então ele vai ter que aprender através de muitas dificuldades, né? Tic-Tac lembrou, imagina aquele que vem resgatar assassinato, né? Muitos, né, como eu falei para vocês, assim, conforme o tempo vai voltando, a gente vai voltando 1 século, 2 séculos, a gente vai lembrando de que forma que a sociedade lidava com essa violência. No passado as pessoas duelavam. Ah, não fica a sua cara, então puxa a espada, vamos resolver esse negócio lá fora. E aí de repente matava e morria. Execuções, penas de morte, as guerras que aconteciam. Quantas e quantas guerras, né? Nós tivemos, sem dúvida nenhuma, 2 grandes guerras nesse século passado que marcaram a humanidade, mas se nós formarmos as pequenas guerrilhas, né, ou guerrinhas que aconteceram, né, entre algumas nações, foram muitas e muitas mortes também. Então não se tinha um entendimento universal, era tudo baseado na força. Então, quantos espíritos hoje estão reencarnando, reencontrando suas vítimas, vivenciando experiências dolorosas para o seu próprio resgate também, incluindo assassinato, mas também outras tantas situações. Vamos em frente. Acabamos esse caso então. O próximo caso, aqui que nós vamos estudar, a pena de Talião. Né? Aqui nós temos uma nota de rodapé, vamos a ela. Na 4ª edição, o título dado a essa comunicação é Antônio B., enterrado vivo, a pena de Talião. Né? Então aqui nós temos nessa edição apenas o título A Pena de Talião. Então na verdade é Antônio B., enterrado vivo, a pena de Talião. Vamos lá então, um homem que foi enterrado vivo. Olha só o drama que nós vamos encontrar agora nesse caso. O senhor Antônio B.,
escritor de mérito estimado por seus concidadãos, tendo exercido com distinção e integridade funções públicas na Lombardia por volta de 1850, após um ataque de apoplexia, caiu em estado de morte aparente, que infelizmente foi considerada, como acontece muitas vezes, como morte verdadeira. Apoplexia, nada mais é do que um infarto, que nós temos, ou muitas vezes o derrame também. Então esses dois casos nós temos. Então, como foi colocado aqui um estado de morte aparente, provavelmente ele teve ali um AVC, e desse AVC então ele teve essa morte aparente. O equívoco foi mais fácil ainda porque se acreditou perceber no corpo sinais de decomposição. 15 dias após o enterro, uma circunstância imprevista determinou que a família pedisse a exumação. Tratava-se de um medalhão esquecido por descuido dentro do caixão. Mas o assombro dos assistentes foi grande quando, na abertura, verificou-se que o corpo havia mudado de posição, que estava revirado e, coisa terrível, que uma das mãos fora, em parte, comida pelo defunto. Tornou-se evidente que o infeliz havia sido enterrado vivo, que ele devia ter sucumbido sob os tormentos do desespero e da fome. O Sr. Antônio B., tendo sido evocado na Sociedade de Paris em agosto de 1861 a pedido de um de seus parentes, deu as seguintes explicações. Então olha só aqui, filme de terror esse, hein? Feita a evocação, que desejais de mim? Um de vossos parentes nos pediu que vos evocássemos. Nós o fazemos com prazer e ficaremos felizes se quiserdes nos responder. Sim, eu quero responder. Lembrai-vos das circunstâncias da vossa morte? Ah, certamente que sim. Eu me lembro. Por que despertar essa lembrança do castigo? É verdade que fostes enterrado vivo por engano? Isso devia ser assim porque a morte aparente teve todas as características de uma morte real. Eu estava quase exangue. Aqui a observação de rodapé, traduzindo essa palavra. Privado de sangue, descoloração da pele pela privação de sangue. Ou seja, eu estava pálido, Muito mais fácil. Não se deve atribuir a ninguém um fato previsto desde antes do meu nascimento. Se essas perguntas são de natureza a vos causar desgosto, devemos interrompê-las? Não, continuai. Gostaríamos de saber que sois felizes. Gostaríamos de saber que sois feliz, porque deixastes a reputação de um homem honesto. Muito vos agradeço. Sei que rogareis por mim. Vou esforçar-me para conseguir responder. Porém, se não me for possível, um dos vossos guias habituais me substituirá. Poderias descrever as sensações que experimentastes nesses terríveis momentos? Oh, que dolorosa prova! Senti-me fechado entre 4 tábuas, de modo a não poder mover-me, mudar de lugar. Não poder chamar, a voz não ressoando mais em um meio privado de ar. Oh, que tortura a de um infeliz que se esforça inutilmente para respirar em uma atmosfera insuficiente e desprovida da parte respirável. Pobre de mim! Era como um condenado à boca de um forno, exceto o calor. Oh, não desejo a pessoa alguma semelhantes torturas. Não desejo a ninguém um fim como o meu. Pobre de mim! Cruel punição de uma cruel e feroz existência. Não me pergunteis em que pensava naqueles momentos, porém, eu mergulhava no passado e entrevia vagamente o futuro. Dissestes, cruel punição de uma feroz existência, mas a vossa reputação, até hoje intacta, não faria supor nada parecido. Podeis nos explicar isso? O que é a duração de uma existência na eternidade? Por certo, procurei agir direito na minha última encarnação, mas este final eu o aceitaria antes de retornar à humanidade.
Ah, por que me interrogar sobre esse passado doloroso que só eu conhecia, bem como os espíritos ministros do Todo-Poderoso? Sabeis, pois, já que preciso vos contar, que em uma existência anterior eu havia emparedado uma mulher, a minha, e viva, em uma pequena adega. Foi a pena de talião que eu devia aplicar em mim, dente por dente, olho por olho. Aqui nós lembramos, né, um caso parecido lá de Castanheira, de Hydesville, com as irmãs Fox, né, aquele cadáver, né, que foi sepultado lá no porão daquela casa, que foi enterrado na parede daquela casa. Também não me lembro se ele tinha sido enterrado vivo ou não, mas o corpo se encontrava ali, né, e ali então aquele espírito se manifestou para as jovens da família. Então aqui nós temos, né, o caso de um espírito que vivenciou aquilo que também fez com que provocou a dolorosa desencarnação da esposa, né? Continua a pergunta. Nós vos agradecemos por terdes concordado em responder às nossas perguntas e rogamos a Deus para vos perdoar o passado em atenção ao mérito da vossa última existência. Voltarei mais tarde. No entanto, o espírito Erasto terá a bondade de terminar. Instrução do Guia do Médium. O que deveis retirar deste ensinamento é que todas as vossas existências têm uma dependência recíproca e que nenhuma é independente das outras. Os cuidados, as confusões, como as grandes dores que atingem os homens, sempre são as consequências de uma vida anterior criminosa ou mal empregada. Entretanto, devo vos dizer que os finais de vida idênticos ao de Antônio B. são raros, e se este homem, de quem a última existência foi isenta de repreensões, morreu dessa forma porque ele mesmo havia solicitado esse tipo de morte, a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e atingir mais rapidamente as esferas elevadas. Efetivamente, após um período de perturbação e de sofrimento moral, para ainda expiar seu crime horroroso, este lhe será perdoado e ele se elevará para um mundo melhor, onde voltará a encontrar sua vítima, que espera por ele e que já o perdoou há muito tempo. Sabei, portanto, tirar proveito desse exemplo cruel para suportar com paciência, ó meus queridos espíritas, os sofrimentos corporais, os morais e todas as pequenas misérias da vida. Kardec pergunta: que proveito a humanidade pode tirar de semelhantes punições? Os castigos não são aplicados para o desenvolvimento da humanidade, mas para castigar o indivíduo culpado. Realmente, a humanidade não tem nenhum interesse em ver sofrer um dos seus. Nesse caso, a punição foi apropriada à falta cometida. Por que existem loucos, cretinos, pessoas paralíticas? Por que existem aqueles que morrem no fogo? E aqueles que vivem anos nas torturas de uma longa agonia, não podendo viver nem morrer? Ah, acreditai no que digo, respeitai a soberana vontade e não procureis investigar a razão das decisões da providência. Aprendeis isso. Deus é justo e faz bem o que faz. Assinado aqui então, Erasto. Né? Então, belíssima orientação, belíssima instrução para nós, que traz então, né, essa mensagem de encorajamento, de resignação, mostrando que as dores que nós vivenciamos teve a sua causa e vai ter também o seu efeito. O efeito de uma vivência bem aproveitada será certamente o espírito conseguindo quitar os seus débitos anteriores. E a revolta, ao contrário, vai fazer com que ele tenha que reviver aquilo que ele não aprendeu. Porque tudo que é mal feito tem que ser feito duas vezes. Né? Então, como lembra, Tico Teco, né, você colocou fez, pagou. Joana de Ângeles, ela tem uma mensagem que ela diz assim, que quando nós jogamos uma pedra para o alto, a pedra volta sobre a nossa cabeça. Mas se nós abrimos o guarda-chuva da caridade, essa pedra é amortecida. Então significa que se nós temos uma vida proveitosa, embora nós tenhamos tido uma experiência difícil no passado, que tenha causado,
né, uma dor no nosso presente, essa dor acaba sendo amenizada exatamente pela mudança da nossa postura. Então, e essa caridade que ela sugere é exatamente o desenvolvimento desses valores que faz com que nós conquistemos, né, méritos que amenizem o impacto dessa pedra. Não que ela vai deixar de cair, porque a lei de causa e efeito ela é implacável, mas ela também não é simplesmente, né, a lei de ação e reação. Porque lei de causa e efeito, embora ela tenha uma semelhança, ela não é a mesma coisa que aquilo que Newton colocou, a lei de ação e reação. Lei de ação e reação, toda força exercida sobre um corpo recebe a mesma força no sentido contrário, na mesma intensidade. Agora, quando nós falamos lei de causa e efeito, nós temos atenuantes e agravantes que agem sobre essa lei. Então, embora eu tenha feito uma ação dolorosa, a reação ela pode vir na mesma intensidade, mas ela pode ser amenizada pela mudança da postura, pela mudança do modo de viver daquele que passa por essa experiência. Então a gente vê que a nossa vida não é simplesmente um automatismo. Ela está submetida a essa lei e está submetida também a uma lei muito maior do que a lei de causa e efeito, que é a lei do amor. E essa lei do amor, ela é absoluta diante da lei de causa e efeito. A Angelina colocou, né, mas vai ser amortecida pelo bem que se fez. Sim, é exatamente aquilo que a gente coloca. Ela é a lei absoluta. É a lei magna que existe no universo. E, inclusive, essa lei de ação e reação, ela acaba sendo, na verdade, né, lei de causa e efeito, desculpem, ela acaba sendo uma derivação da lei do amor. Já que é essa lei do amor que faz com que o espírito aprenda com as próprias experiências em nome do amor por ele, para que ele possa se desenvolver. Jesus confirmou a lei de Deus, né? Não enganou ninguém. Nós que fazemos as nossas interpretações, fazendo com que a lei se molde aos nossos interesses, e não que nós nos transformemos diante da lei. Assim nós fizemos com o próprio Deus, imagina com a lei dele, né? Nós não colocamos palavras na boca de Deus, que nós colocamos assim, não, porque Deus somente ama aqueles que são os seus eleitos. Quem somos nós para dizer quem Deus elegeu ou não? Porque Deus pune aqueles que são os pecadores, porque Deus manda para o inferno, porque Deus faz e acontece. Somos nós que estamos dizendo o que Deus deve fazer ou não diante da nossa opinião. Agora, quando nós começamos a ter um entendimento maior, a conhecer as leis de Deus e nos submetermos a essa lei, aí a nossa vida começa a se transformar de fato. Né? Jesus colocou, quem mata a espada, com a espada morrerá, né? Com a espada morrerá também. Então, sem dúvida nenhuma, foi bem clara, né? Não tem dúvida disso. Mas a gente acaba levando, né, como tantas outras situações, esse é um grande problema que nós encontramos. Né? As religiões da atualidade, assim como do passado também, elas acabavam utilizando essa filosofia e essas personalidades para a sua autopromoção. E a partir do momento em que nós não concordamos com as instituições e com os seus representantes, nós, quase que por um automatismo, nós também criamos uma antipatia pelas suas bases filosóficas. Mas as bases filosóficas são verdadeiras. Os homens que acabam desvirtuando e desconfigurando a sua realidade. Por isso, então, a gente fala, bom, eu não acredito naquela instituição, não acredito naquela personalidade que elas idolatram, e não acredito naquilo que a personalidade falou. Ou seja, não acredito naquela religião, por exemplo, a religião cristã, não acredito no próprio Cristo, e não acredito em nada do que o Cristo falou. Mas ele falou. A lição está aí para todo mundo ver. Né? Mais um caso para a gente poder analisar, vamos em frente. Mas um caso não, Kardec traz aqui agora as considerações sobre essa questão. Deixa eu trazer aqui. Vamos lá. Não existe neste fato um grande e terrível ensinamento? A justiça de Deus atinge sempre o culpado, e por ser algumas vezes tardia, ela não deixa de seguir o seu curso. Não é elevadamente moral saber que se grandes culpados acabam sua existência tranquilamente, e muitas vezes na abundância dos bens terrestres, a hora da expiação cedo ou tarde chegará? Compreendem-se penas
dessa natureza, não só porque estão de alguma forma sob os nossos olhos, mas porque são lógicas. Nelas se acredita porque a razão as admite. Uma existência honrada, portanto, não exclui as provas da vida, porque as escolhemos ou aceitamos como o complemento da expiação. É o saldo de uma dívida que se paga antes de receber o preço do progresso realizado. Se considerarmos quanto eram frequentes nos séculos passados, mesmo nas classes mais elevadas e mais esclarecidas, os atos de barbárie, que hoje tanto nos revoltam, quantas mortes eram cometidas nessas épocas em que se escarnecia da vida do semelhante, em que o poderoso, sem nenhum escrúpulo, esmagava o fraco, compreenderemos quantos deles devem existir entre os homens dos nossos dias que têm seu passado para purificar. Não nos espantaremos mais com um número tão considerável de pessoas que morrem vítimas de acidentes isolados ou de catástrofes gerais. O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os preconceitos da Idade Média e dos séculos que se seguiram deixaram para as gerações futuras uma dívida imensa, que ainda não está liquidada. Muitas desgraças nos parecem imerecidas porque vemos somente o momento atual. Aqui encerramos, nesse comentário de Kardec, nós chegamos a falar sobre isso. Vemos ali as catástrofes, as guerras, as vítimas, vemos ali nações, vemos ali raças, vemos indivíduos perseguidos pelo seu credo, vemos países, continentes, catástrofes diversas espalhadas pelo mundo, e da nossa visão ficamos aterrorizados dizendo, por que isso foi acontecer? O que aquelas pessoas fizeram para merecer isso? Por que tanta desgraça? E aí, claro, que a gente não pode deixar de nos sensibilizar com as dores que as pessoas vivenciam, mas a nossa lógica também diz que a lei de causa e efeito, sabendo que ela é justa e que ela não se engana, porque quem criou é aquele que também é perfeito na sua máxima expressão, na sua mais verdadeira expressão, está lhe se aplicando exatamente para trazer de volta débitos que precisam ser quitados por aqueles indivíduos. E aí então vem aquela questão que nós colocamos. Se você aceita bem, com aquela frase que eu gosto de comentar com vocês, o destino conduz aquele que os aceita. Que o aceitam, e arrasta aquele que o nega. Então, nesse caso, nós temos, aquele que o aceita e aquele que o nega. Então, ou seja, se o indivíduo está vivendo uma experiência em que, entre aspas, o destino proporcionou para ele, se ele se nega a isso, ele é arrastado. Se ele aceita, ele é conduzido. Isso mostra para nós, que você vivendo a sua experiência de uma forma proveitosa, certamente você alcançará, a sua transformação positiva. Se você resiste a ela, será uma transformação dolorosa. Ainda não sabe que isso cairá sobre sua própria cabeça, ainda não sabe, Pois é, mas é aprendendo através da dor, A gente vai resistindo a isso, mas conforme a gente vai aprendendo, até porque o próprio esclarecimento vai fazendo com que nós mudemos as nossas atitudes hoje, fazendo com que as encarnações futuras que nós vamos vivenciando sejam encarnações menos dolorosas, porque hoje, no passado, o esclarecimento nos traz a capacidade de conter as nossas tendências negativas, de tomarmos decisões equivocadas. Então nós estamos, na verdade, semeando de uma forma positiva agora aquilo que nós colheremos no nosso futuro. Hoje a colheita é dolorosa porque as sementes lançadas anteriormente foram sementes dolorosas, pelo menos para a maioria das pessoas aqui da nossa sociedade terrena. Mas as sementes que nós estamos lançando agora podem ser sementes muito positivas se nós tivermos esse esclarecimento. Pelo que nós estamos vendo, ainda temos muitas sementes de cactos, sementes de flores espinhosas, amargas, que estão ali sendo lançadas, que serão colhidas no futuro. Mas a pergunta que a gente faz é, que tipo de semente nós estamos plantando? No que a doutrina espírita realmente pode nos trazer de benefício a partir daquilo que nós estamos aprendendo? Porque para muitos a religião nada mais é do que algo prazeroso.
mas ela não necessariamente proporciona grandes mudanças, porque o indivíduo não aplica aquilo na realidade de suas vidas. E nós vemos isso, infelizmente, né? Basta lembrar, como eu sempre digo para vocês, que a maior parte do nosso planeta, 90% da população mundial, é composta, né, de pessoas religiosas. Mas ainda assim nós vemos o planeta nas condições em que ele se encontra. Sendo que, na verdade, as grandes causas que nós temos dos conflitos do nosso planeta, essas causas partem de questões de crenças, de fé. Então as religiões, em vez de trazer a paz para as pessoas, ela vem trazendo conflitos. Então, infelizmente, essas filosofias estão aí aos olhos para todo mundo ver, mas infelizmente ninguém vivencia isso. Agora a pergunta é, né, nós estamos tirando bom proveito da filosofia que é colocada à nossa disposição? Esperamos que sim. Se nós analisarmos nossas vidas e começarmos a fazer ali uma observação mais profunda, para vermos exatamente de que modo que nós pensávamos, de que modo que nós pensamos hoje, no que isso vem transformando a nossa existência, não apenas contendo os impulsos inferiores que nós temos, mas também fazendo com que nós tenhamos atitudes que sejam realmente produtivas. Porque aquele espírito feliz não é aquele apenas que não faz aquilo que é errado. O espírito também tem que fazer aquilo que é certo. E nós estamos fazendo os dois, né? Jogando, olhando para o passado, colhendo com confiança, com perseverança, com resignação, com fé, aquilo que lamentavelmente semeamos lá atrás, mas ao mesmo tempo estamos pegando novas sementes e lançando para o futuro melhor. Então isso mostra que essa fase de transição que nós estamos vivendo agora é uma fase extremamente valiosa para todos nós. A Angelina colocou, mas os cactos têm flores bonitas também. Precisamos escolher o cacto. Sabe o que acontece, Angelina? A gente lembra que muitas vezes de uma experiência dolorosa, que é essa representação do cacto que a gente coloca, ela também pode trazer para nós algo positivo. Muitos de nós hoje temos ali experiências difíceis, mas também temos algo que vale a pena ser observado na nossa vida, né? Temos ali pessoas importantes do nosso lado, temos ali experiências positivas, temos ali fragmentos de felicidade que começamos hoje, né, a colher, a juntar em nosso benefício, embora estejamos numa situação dolorosa, né? Então até mesmo em situações difíceis podemos tirar aquilo de proveitoso, que é exemplo de cactos, né? A gente vê o cacto pelo seu espinho, mas embora espinhoso, ele também traz ali belas flores. Então assim é a nossa vida também. Estamos aqui muitas vezes hoje, estamos aqui com cactos com flores bonitas, né? E felizmente o que se destaca para nós hoje, né, exatamente são as flores, embora saibamos da existência desses espinhos, né? Sem dúvida, né? Isso aí. Então, pessoal, aqui o próximo caso que nós vamos estudar, deixa eu ver se dá tempo da gente pegar ele todo, é o senhor Letil. Deixa eu ver o tamanho aqui da mensagem dele. Dá pra gente fazer, vamos lá então. Senhor Letil. O senhor Letil, dono de uma fábrica nos arredores de Paris, morreu em abril de 1864 de uma forma terrível. Uma caldeira de verniz, que estava fervendo, pegou fogo e tombou sobre ele. Num relance, o Sr. Letil foi coberto por uma matéria incendiada e compreendeu imediatamente que estava perdido. Sozinho naquele momento na oficina, com um jovem aprendiz, ele teve coragem de ir para a sua residência, distante mais de 200 metros. Quando se pôde dar-lhe os primeiros socorros, as carnes estavam queimadas e dele caíam os pedaços. Os ossos de uma parte do corpo e da face estavam descobertos. Olha que coisa terrível. Ele viveu assim 12 horas nos mais terríveis sofrimentos, conservando, apesar de tudo, sua presença de espírito até o último momento, e pondo ordem nos seus negócios com uma perfeita lucidez. Durante essa cruel agonia, ele não fez
ouvir nenhum lamento, nenhuma queixa, e morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de um caráter brando e benevolente, amado e estimado por todos aqueles que o conheciam. Ele havia abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não com bastante reflexão, e por esse motivo foi sendo ele mesmo um médium vítima de numerosas mistificações que, no entanto, não abalaram sua fé. A confiança no que os espíritos lhe diziam era levada, em certas circunstâncias, até a ingenuidade. Então ele, apesar de ter contato com a doutrina espírita, era um médium que era ali constantemente assediado por espíritos mistificadores, trazendo ilusões e tudo mais. Evocado na Sociedade de Paris em 29 de abril de 1864, poucos dias depois da sua morte, e ainda sob a influência do terrível acontecimento de que fora vítima, deu a seguinte comunicação: uma tristeza profunda me abate. Ainda aterrorizado pela minha morte trágica, imagino-me sob a espada de um carrasco. Quanto tenho sofrido! Oh, quanto tenho sofrido! Estou tremendo. Parece que ainda sinto o cheiro fétido de minhas carnes queimadas, que minhas carnes queimadas espalhavam em torno de mim. Agonia de 12 horas que meu espírito culpado experimentou. E ele a suportou sem se queixar. Assim Deus vai lhe dar o seu perdão. Oh, minha bem-amada, não chores mais por mim. Minhas dores vão se abrandar. Realmente eu não sofro mais. Porém a lembrança equivale à realidade. Olha que frase importante. A lembrança equivale à realidade. Essa frase resume tudo aquilo que nós temos estudado a respeito do sofrimento de espíritos no plano espiritual. Aquele sofrimento que, na verdade, parte daquilo que o espírito traz na sua memória. Meu conhecimento sobre o espiritismo ajuda-me muito. Vejo agora que, sem essa benigna crença, teria continuado no delírio em que fui lançado por essa morte terrível. No entanto, tenho um consolador que não me deixou desde o último suspiro. Eu ainda falava quando já o via perto de mim. Parecia-me que era um reflexo das minhas dores, que me dava vertigens e mostrava-me fantasmas. Não, era meu anjo protetor, que silencioso e mudo consolava-me pelo coração. Desde que dei adeus à terra, ele me disse: vem, meu filho, e revê o dia. Respirei mais livremente, acreditando sair de um sonho terrível. Falei da minha bem-amada esposa, do corajoso filho, que se dedicara a mim. Todos estão na terra, disse-me ele, e tu, ó meu filho, tu estás entre nós. Busquei minha casa, o anjo ali me deixou entrar, sempre me acompanhando. Vi todas as pessoas chorando, tudo estava triste e em luto naquela casa outrora tranquila. Não pude suportar por muito tempo a visão desse doloroso espetáculo. Muito emocionado, disse ao meu guia: ó meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, disse o anjo, e procuremos o repouso. Desde então sofro menos. Se não visse minha esposa inconsolável, meus amigos tão tristes, eu seria quase infeliz. Meu bom guia, meu querido anjo, concordou em me dizer por que tive uma morte tão dolorosa, e para o vosso ensinamento, meus filhos, vou-vos de vos fazer uma confissão. Há 2 séculos mandei colocar sobre uma fogueira uma jovem inocente, como se a inocente na sua idade tinha de 12 a 14 anos aproximadamente. De que a acusavam? Ai de mim, de haver sido cúmplice de uma intriga contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz inquisidor. Os carrascos não ousaram tocar o corpo da criança, eu mesmo fui o juiz e o carrasco. Ó justiça, justiça de Deus, tu és grande, a ti me submeti. Havia prometido tanto não vacilar no dia do combate, que tive a força de manter a palavra. Não me queixei, e vós me perdoastes, ó meu Deus. Quando então a lembrança de minha pobre e inocente vítima se apagará da minha memória? Isso que me faz sofrer. Também é preciso que ela me perdoe. Ó vós, filhos da nova doutrina, às vezes dizeis:
nós não nos lembramos do que fizemos anteriormente, eis porque não podemos evitar os erros aos quais nos expomos pelo esquecimento do passado. Ó, meus irmãos, louvai a Deus. Se Ele vos deixasse a lembrança do passado, não haveria nenhuma tranquilidade para vós na terra. Perseguidos incessantemente pela vergonha e pelo remorso, poderíeis ter um só momento de paz? O esquecimento é um benefício. A lembrança, nesse caso, é uma tortura. Ainda durante alguns dias, como recompensa pela paciência com que suportei minhas dores, Deus vai me conceder o esquecimento do meu erro. Eis a promessa que meu bom anjo acaba de me fazer. Aqui depois termina, né? Bom dia, Andréia. Aqui depois termina, né, o depoimento dele. Vem agora aqui a análise de Kardec. O caráter do Sr. Letil em sua última existência comprova o quanto seu espírito se aperfeiçoou. Sua maneira de proceder foi o resultado do seu arrependimento e das decisões que tomara. Mas isso não era o suficiente. Faltava encerrar suas resoluções com uma grande expiação. Era preciso que ele sofresse como homem o que fizera sofrer aos outros. A resignação nessa terrível circunstância era para ele a maior prova, e felizmente ele não falhou. Olha que interessante, né? Aqui a dor que ele vivenciou, aquela caldeira com aquele verniz escaldante caiu sobre ele, queimando o seu corpo e tudo mais, aquela dor toda. Na verdade, a gente imagina que a grande dificuldade para ele seria a grande experiência que ele tinha que vivenciar era a dor do castigo, a dor da queimadura, a dor daquele tipo de desencarnação. Mas o que nós vemos aqui, na verdade, era a coragem de enfrentar aquilo tudo. Porque não basta um espírito simplesmente dizer, olha, eu matei aquela pessoa no meu passado e eu quero morrer hoje. Não é simplesmente dor com dor. Essa ideia que a gente tem do olho por olho, dente por dente, ela é muito simplista. Porque, na verdade, para o espírito, não basta viver a dor, ele tem que aceitar aquela dor. Para dizer assim, olha, eu fiz sofrer e eu estou aqui com coragem para fazer com que eu sofra e eu vou suportar isso. Porque se por acaso fosse um espírito que tivesse vivido aquela dor, com todo o escândalo, com toda a sua revolta, qual seria o aprendizado? Então a gente lembra que a prova que o espírito sofre e as expiações, ela tem um objetivo moral. E fazer com que ele sofra simplesmente por sofrer, isso não é nenhuma aquisição moral, mas a coragem de enfrentar aquilo tudo, essa foi a sua grande conquista. Exatamente, Eliana, o amor e fé que ele teve que demonstrar diante daquela situação. Depois, para finalizar, o conhecimento do Espiritismo certamente muito contribuiu para sustentar sua coragem pela fé sincera que lhe concedera na vida futura. Ele sabia que as dores da vida são provas e expiações, e submeteu-se a elas sem se lamentar, dizendo, Deus é justo, por certo eu o mereci. Então, nesse caso, ele não sabia por quê, mas ele sabia para quê. Então, esse é o aprendizado que ele tirava dessa experiência dolorosa. Então, fechamos por aqui o nosso encontro de hoje. O próximo estudo que a gente vai fazer será um sábio ambicioso. Faltando aqui, né, 6 casos para nós encerrarmos o nosso livro Céu e Inferno, né, mas 3 histórias muito bacanas que nós vimos hoje, né? A história de um criado, aquele jovem que reencarnou como criado numa residência, né, e foi ali motivado pela gratidão para aquelas pessoas. Tivemos ali o caso do homem que foi enterrado vivo, por ter enterrado a esposa no passado, e agora um ex-inquisidor italiano que acabou vivenciando essa experiência dolorosa de graves queimaduras por ter queimado uma adolescente no passado devido a